Não, no vídeo anterior eu falei de filósofos que ou dão uma resposta negativa para a pergunta para o sentido da vida ou rejeitam a própria pergunta. Dizem que a pergunta não faz sentido. Agora eu vou falar um pouco de alguns filósofos que aceitam a pergunta e procuram dar a ela uma resposta positiva. Um filósofo que faz isso é o filósofo que eu deixei, o filósofo cujo texto eu deixei como leitura para essa semana, que é o John Cottingham. E vocês vejam, claro, que o John Cottingham associa essas questões com questões de tipo espiritual, religioso, questões de tipo religioso, né? E então ele tem um livro que se chama especificamente O Sentido da Vida, mas esse livro não foi traduzido ainda para o português, então eu deixei o primeiro capítulo do livro A Dimensão Espiritual para vocês lerem. E nesse livro ele diz o seguinte: olha, geralmente as questões espirituais ou religiosas são tratadas de maneira intelectualista, né, como se fossem teorias. Mas, claro, não é essa a única maneira, talvez nem a melhor maneira de tratar dessas questões. E ele, inclusive, sugere que as pessoas que tratam das questões espirituais de maneira intelectualista estão, na verdade, se esquivando da própria pergunta, do próprio assunto, né? Estão escondendo o próprio assunto. Porque esses são assuntos do coração, né? São assuntos assim que não se são tópicos que não se deixam plenamente apreender por análise intelectual. Então ele cita nesse texto a filósofa americana Martha Nussbaum. E a Martha Nussbaum tem um artigo chamado O Conhecimento do Coração. E ela então diz, olha, tem coisas que nós... Eu já havia falado da Martha Nussbaum na semana passada, né? A Martha Nussbaum diz o seguinte, olha, às vezes a gente pode conhecer coisas por meio de distinções que nos são indicadas pelo nosso próprio coração. É como se algo fosse revelado para nós por meios não intelectuais, por meio dos sentimentos. E isso acontece conosco também com relação não apenas com relação ao amor, isso é o que o John Cottingham sugere, né? Ele usa essa análise da Martha Nussbaum e estende isso para as questões espirituais em geral. Então, quando a gente está falando, quando as pessoas falam sobre por que tem fé, ou se acreditam ou não em Deus, ou qual é o sentido da vida, elas fazem, é claro que elas podem tentar responder isso intelectualmente, mas as melhores respostas para eles estão baseadas nesse tipo de conhecimento do coração. E como é que isso se apresenta para nós, né? Isso se apresenta para nós na forma de chamados ou de vocações, coisas que nos atraem, coisas para as quais nós nos sentimos chamados. É como se houvesse algo em nós. Às vezes as pessoas chamam isso de a voz da consciência, né, também, mas é algo, é como se houvesse assim camadas na nossa personalidade, algumas mais profundas e mais superficiais, e que elas falassem para a nossa consciência como se fossem uma personalidade à parte, né? Então a gente escutar a voz da consciência é como se a gente estivesse escutando uma outra pessoa, mas na verdade somos nós mesmos. E então existe esse discernimento que a gente pode ter e que consiste no reconhecimento, né, de algo assim mais profundo em nós mesmos. E quando a gente não segue esses chamados ou não segue essas vocações, seguidamente a gente se vê atrapalhado ou entediado ou procrastinando. Então a gente está envolvido, tem que fazer uma tarefa assim que a gente não quer, intimamente não quer fazer, né? A gente aceita fazer, se vê, se disciplina para fazer e tal. Tu pode até conseguir isso durante um tempo, mas a longo prazo tu não consegue sustentar uma vida inteira assim, né? Então aquilo que a gente faz a longo prazo, a ordem, o padrão que a gente adota para a vida como um todo, quando ele não está de acordo com aquilo que a gente intimamente mais quer, ou intimamente ao que nós nos sentimos chamados, as nossas, digamos assim, vocações, então a vida fica sem sentido e aí as pessoas se corrompem, ou se perdem, ou se pervertem, né? Ou se drogam,
E então a gente encontra assim toda sorte de subterfúgio que a pessoa encontra para fugir de si mesma, né? E acaba levando uma vida, digamos assim, distraída, em que ela está fazendo mil e uma coisas para não reconhecer, para não fazer o que ela realmente quer fazer, ou o que ela realmente precisa fazer às vezes, né? E ela se sente chamada a fazer isso, é quase como uma imposição assim da consciência, né? Ou do coração. Então existe essa dimensão que não é plenamente transparente à nossa consciência, ao nosso intelecto, mas que se manifesta em nós. E ela, às vezes, a gente tem um vislumbre disso. A gente tem um vislumbre indireto, que nem que nem descreveu lá o Carlos Drummond de Andrade no poema dele, né? A máquina do mundo, assim como a máquina do mundo se abre. Às vezes a gente tem um vislumbre disso. E a gente não consegue aprender plenamente, intelectualmente, a gente tem uma intuição do que está acontecendo, a gente tem um sentimento disso, mas a gente tem, isso aparece para nós como uma espécie de revelação. Então é algo que não é criado, é algo revelado, é algo objetivo, não é subjetivo, não diz respeito à minha vontade. Então isso é uma outra maneira de entender, né, a questão sobre o sentido da vida. Bom, vamos ver, deixa eu passar adiante aqui. A primeira coisa a levar em consideração é que a gente valoriza algumas coisas e não outras. A gente pode adotar um discurso assim, significativo, descritivo sobre a natureza, sobre o mundo e evitar questões questões sobre valores, né? A gente pode, mas na vida, a experiência que a gente tem da vida é uma vida incorporada. A gente tem um tempo limitado e cotidianamente a gente tem que fazer opções. E as opções que a gente faz variam desde coisas assim triviais, que roupa que eu vou botar agora, hoje, que comida que eu vou comer, né? Se eu vou sair, que livro que eu vou ler, enfim, desde coisas triviais, assim, de organização da nossa rotina, até coisas mais substanciais sobre que rumos eu vou dar para minha vida. E quando a gente decide essas coisas, nós não temos conhecimento pleno do mundo, né, em que a gente está. A gente não tem nem conhecimento pleno de nós mesmos, nem conhecimento pleno do ambiente, do mundo em que a gente se encontra. Então, as nossas opções são guiadas por valores. A gente não tem como ponderar tudo, porque a gente não conhece tudo. E mesmo que quando a gente acha que conhece, a gente pode estar errado. Em geral, a gente está errado. Né? Seguida, não em geral, mas em seguidamente a gente está errado. O nosso conhecimento é imperfeito, superficial, ou distorcido, ou parcial do ambiente ao nosso redor e de nós mesmos. Então, no entanto, a gente é forçado a fazer escolhas cotidianamente. E essas escolhas, então, vão se cristalizando na forma de valores, elas formam determinados padrões. E a gente tem, então, padrões de comportamento. Né? Esses padrões de comportamento, eles são expressões de valores. Então, se a pessoa se veste de um jeito... Por exemplo, eu poderia me vestir de muitas maneiras, mas escolhi hoje essa camisa aqui. E se vocês forem ver, as roupas que eu uso, que vocês usam, elas seguem um determinado padrão, né? Claro que a gente tem umas roupas um pouco diferentes, pode ter, mas a maioria das roupas que a gente tem são parecidas umas com as outras. Mas a coisa da maneira, as amizades que a gente faz, com as pessoas com as quais nós optamos por desenvolver amizades, são pessoas por quais nós temos afeição e que, enfim, elas são mais parecidas entre si do que diferentes, né? As pessoas que a gente tem pessoas que têm determinados, são muito diferentes dessas que são nossas amigas, e a gente considera elas não atraentes ou chatas ou irritantes, e a gente evita elas. Então sempre as nossas opções são regradas assim por determinados padrões, e esses padrões então revelam valores na gente. É a mesma coisa com relação a as nossas opções assim políticas ou metafísicas, né? Isso também revela assim valores. E isso é muito mais básico, assim, é muito básico. Então a gente sobre as coisas mais mesmo quando a gente está falando assim
da percepção nossa, né? Quando a gente está olhando ao redor aqui, eu olho ao redor aqui, tem milhares de objetos aqui, centenas pelo menos de objetos aqui ao meu redor, mas apenas alguns me chamam a atenção. A maior parte das coisas que tem aqui ao meu redor não chama atenção, né? Tem partículas de poeira, tem aspectos aqui. Eu pego um livro, por exemplo, eu poderia prestar atenção no papel, eu poderia prestar atenção sei lá, em algum aspecto assim da capa do livro, enfim, alguma outras coisas, mas não, eu presto atenção nas palavras, ou algumas palavras me chamam mais atenção que outras. Por que a nossa atenção sempre se volta para algumas coisas e não para outras, né? Isso também revela que a gente tem uma espécie de valorização automática de algumas coisas em detrimento de outras. E isso não é algo assim criado por nós. Isso já aparece assim para nós. Algumas coisas se apresentam para nós como sendo mais relevantes do que outras, né? Então, por exemplo, isso em vários assim níveis, né? Então, por exemplo, quando a gente está com fome, a comida parece mais relevante do que outras coisas. Quando a gente está com sede, a água parece mais relevante do que outras coisas, ou alguma bebida. Quando a gente está procurando um emprego, então são as ofertas de emprego que parecem mais relevantes. A gente fica prestando atenção nisso, né? Ou se eu estou precisando comprar uma camisa nova, eu vejo, né? Eu estou olhando, estou passeando na rua e tem uma loja que vende camisa que ele me chama a atenção. Então, o que me chama, sempre o que nos chama a atenção é aquilo que a gente mais valoriza, ou aquilo que é relevante para nós no contexto particular em que nós nos encontramos. E tem algumas coisas que formam determinados padrões. Né? Por exemplo, aqui, vocês vejam essa imagem aqui de uma trilha. Né? A gente olha, qualquer um de nós aqui que estivesse nesse lugar, veria essa marcação aqui no chão como uma trilha. Mas por quê, né? Por que isso é relevante? A gente poderia não achar relevante que tem aqui uma faixa aqui do terreno que não tem grama, não tem pasto, tem terra. E a gente interpreta isso aqui como sendo uma trilha, como sendo um caminho, né? E isso é automático pra gente. A gente não... Tu não precisa... Quer dizer assim, tem mil e um fatos aqui, 1001 objetos aqui nesse cenário. Né? Tem as pedras, tem as plantas, tem a grama, tem algumas flores, né? Tem as pessoas aqui, enfim, tem as montanhas, tem o cenário. E a gente poderia achar irrelevante a trilha. No entanto, não. Isso salta aos nossos olhos, né? Então tem algumas coisas assim que automaticamente chamam a nossa atenção em razão da nossa natureza humana, né? Do tipo de corpo que a gente tem, do tipo de sistema perceptual que a gente tem, do tipo de necessidade que a gente tem, necessidades assim fisiológicas, necessidades sociais, né? E então isso tudo aparece para nós assim, não é algo interpretado, não é algo calculado, é automático. É algo que se revela no próprio ambiente. Então a nossa percepção, na verdade, para funcionar adequadamente, ela precisa sempre estar discriminando. Ela precisa discriminar objetos, né? Isso aqui, por exemplo, é um livro, isso aqui outra coisa aqui é um relógio, lá atrás tem um quadro, e assim por diante. Quando a gente percebe algo como um livro, ou algo como um quadro, ou como um relógio, ou como um computador, nós estamos discriminando aquele objeto ali de outras coisas. Nós estamos dizendo, isso aqui é relevante, isso aqui forma uma unidade, né? Mas, na verdade, a gente poderia não chamar isso aqui de livro, a gente poderia prestar atenção no papel, nas páginas, nas letras. Quando a gente discrimina isso aqui como sendo um livro, a gente confere a esse objeto aqui uma certa unidade, né? Que intrinsecamente ele não precisa ser assim, né? Tem outras maneiras de aprender essa regra. Mas por que isso a gente aprende isso aqui como um livro e não como um conjunto de folhas, ou um conjunto de palavras, ou como um conjunto aleatório, absurdo, sem sentido nenhum, sem unidade nenhuma, né? Um monte de fragmentos. A gente poderia fragmentar essa realidade em mil e uma partículas que não formam uma unidade, porque os átomos de que isso daqui é feito não é diferente dos átomos de que, sei lá, um pedaço de madeira ou um outro objeto aqui nessa sala, a minha camisa que é feita, né?
a matéria pode ser parecida, né? E, no entanto, a gente chama essa aqui de camisa e aquilo ali de livro. Então, a gente está fazendo essa discriminação e isso funciona automaticamente para nós. Então, na interpretação da realidade, a gente tem, na verdade, sempre infinitas possibilidades. Mas a gente não percebe infinitas possibilidades. A gente só percebe algumas. Algumas apenas são relevantes e essas chamam a nossa atenção. Então, isso funciona, essa discriminação automática da realidade, isso funciona em vários níveis, né? Isso funciona no nível assim corporal, isso funciona no nível social, de grupos, no nível político, enfim, né? A gente pode tem sempre assim essa percepção de algo como formando uma certa unidade distinta de outras unidades. Então tem certos limites, né? Tem os limites aqui do livro, tem os limites. Isso vale assim tanto do ponto de vista assim celular, né? Você tem os limites da célula, tem o limite do corpo, tem o limite de uma casa, por exemplo, tem o limite de um grupo social, tem o limite de um território, de um país e assim por diante. Então quando a gente percebe uma casa como sendo uma casa, formando uma unidade. Quando a gente percebe um grupo como sendo um grupo de pessoas e não outro grupo de pessoas, eles formam uma unidade. Mesma coisa um território, mesma coisa um país e assim por diante. É a mesma coisa um conjunto de ideias ou uma música, um conjunto de sons que formam uma unidade. Então a nossa percepção funciona automaticamente assim são essas unidades, algumas dessas unidades que aparecem para nós como sendo relevantes e que chamam a nossa atenção. Então tem uma interligação aí entre o tipo de valor que a gente tem, o tipo de comportamento, necessidade que a gente tem e a própria percepção. Então, claro, se nós fôssemos diferentes do que somos, se a nossa natureza fosse diferente, nós teríamos outras necessidades e aí nós valorizaríamos outras coisas e a nossa percepção, o que chamaria a nossa atenção seriam outras coisas. Então a gente agruparia a realidade de maneira diferente. Certo? Então, existe essa interconexão, né, entre o tipo de corpo, o tipo de vida que a gente, o modo de vida que a gente leva e o tipo de atividade que a gente faz e os valores que a gente tem. Bom, então isso é uma coisa que a gente precisa levar em consideração quando está falando de uma vida significativa, de uma vida com sentido. Então, já vou voltar a esse assunto em seguida. E tem um outro elemento que a gente tem que levar em consideração agora, o que consiste a experiência de ter uma vida significativa, uma vida com sentido. Então, tem um psicólogo húngaro que se chama Mihaly Csikszentmihalyi. Então eu deixei na página da disciplina uma palestra dele para vocês assistirem, eu recomendo fortemente, vale muito a pena conhecer o trabalho desse psicólogo. E ele ficou famoso, enfim, talvez uma das contribuições principais que ele deu à psicologia foi justamente identificar esse fenômeno que é o fenômeno do fluir. E ele disse o seguinte, olha, às vezes, quando as pessoas estão realizando uma tarefa, uma atividade, na qual elas são muito hábeis, né? Então, por exemplo, pensem, por exemplo, num desses atletas que vão para as Olimpíadas, ou enfim, uma pessoa que é um excelente escritor e está escrevendo lá um poema, está inspirada em escrevendo um poema, um romance, ou um livro de filosofia. Enfim, ela está totalmente concentrada naquilo e ela é muito hábil e ela está desempenhando uma tarefa que é difícil, que exige toda a atenção dela. Então, pensem, né? Então, quando a pessoa ela tem essas habilidades, tem habilidades suficientes para desempenhar uma tarefa, e essa tarefa é muito exigente, essa pessoa, seguidamente, as pessoas que passam por experiências desse tipo, elas descrevem como estando num estado de fluidez. As coisas estão fluindo, né? Não estão travadas. Elas estão fluindo. Então, nesse estado de fluidez, é um estado em que ela é altamente desafiada, mas as habilidades que ela tem para desempenhar
para enfrentar aquele desafio também são altas, certo? Então, sei lá, pensem no Usain Bolt, o corredor aquele jamaicano, na final dos 100 metros rasos na Olimpíada, nas últimas Olimpíadas aí. Na Olimpíada que teve aqui no Rio de Janeiro, por exemplo. Né? Ele estava totalmente, enfim, ele certo, ninguém é mais hábil do que ele nessa atividade, e ele estava completamente concentrado. Então, aqueles 10 segundos ali que duraram a corrida, a experiência que ele deve ter tido é uma experiência de fluidez. Ele estava completamente concentrado e ele usou todos os recursos, assim, todos os recursos físicos e mentais que ele tinha para desempenhar, para enfrentar aquele desafio, que era de vencer a corrida. Então, o que acontece no outro extremo, aqui no extremo oposto, né? Quando a gente não tem muitas habilidades para uma determinada atividade e a gente não é desafiado. Então, por exemplo, se eu estou distraído vendo televisão, eu chego em casa, passei o dia fora trabalhando, e aí eu volto para casa, eu estou cansado, eu ligo um televisão, um programa de Netflix ou da televisão qualquer, e eu nem estou muito prestando atenção, e tanto faz se esse filme ou outro. Então a sensação que a gente tem é de apatia, ao contrário desse sentimento de fluidez. É uma sensação assim de que, sei lá, é meio aborrecido, meio triste, o tempo não passa, podia estar fazendo isso aqui, podia não estar fazendo, né? Tanto faz, tanto fez, não estou ganhando muito com isso aqui, não estou aprendendo nada. Enfim, então esse é um estado assim de apatia. Por outro lado, se as minhas habilidades são razoáveis, são medianas e eu não sou desafiado, né, se eu estou desempenhando abaixo do meu potencial, né, então, por exemplo, se eu pense numa criança que está no sexto ano do ensino primário e vai assistir uma aula do terceiro ano com crianças menores, ela vai ficar entediada, chateada, porque ela já sabe aquilo lá. Então, as habilidades dela são superiores ao que está sendo exigido dela. Por outro lado, se a pessoa é desafiada e não tem as habilidades suficientes, né? Se eu botar uma criança do terceiro ano para assistir uma aula do sexto ano, ela vai ficar preocupada, porque ela não vai conseguir fazer aquelas atividades. Né? Então, ela vai ficar estressada, triste, enfim, vai se sentir inferior, certo? E assim vai. Então, existem essas duas variáveis, né, que são as habilidades que a gente tem para desempenhar uma tarefa e quais são os desafios que estão se apresentando para nós naquele momento. E o psicólogo, então, Mihaly, Mihaly, eu não sei como pronunciar esse nome dele, mas então ele elaborou assim uma catalogação dos estados mentais possíveis, que são de apatia, tédio, relaxamento. Relaxamento acontece quando? Se eu tenho habilidades altas, mas os desafios são baixos. Se eu tenho habilidade alta e os desafios são médios, eu me sinto confiante, tenho controle. Se os desafios são altos, são difíceis, e as minhas habilidades são muito boas, então eu sinto fluir. Se as habilidades são medianas e os desafios são altos, eu me sinto excitado, alerta, focado, mas não flui, porque tô tendo dificuldade ali, né? Se o desafio é alto e a minha habilidade é muito baixa, eu me sinto ansioso. E assim por diante. Então, tem essa tabelinha. Mas o interessante é que nesse estado de fluir, eles são meio, digamos assim, meio mágicos, né, para as pessoas que passam por isso. É porque tu tem a sensação de que o tempo voa, a sensação até de atemporalidade, a gente não sente o tempo passando. A gente está completamente imerso naquela atividade e todos os nossos recursos mentais e físicos estão sendo dedicados àquilo que a gente está fazendo e a gente tem condições de fazer aquilo. Porque se a gente não tivesse condições de fazer aquilo, a gente se sentia ansioso, com medo ou preocupado, mas a gente tem condições. E aí a gente faz. Mas para fazer, tu precisa se dedicar integralmente.
Então, essa é uma sensação de o tempo voa, o tempo não tem a sensação do tempo passando. E também as pessoas perdem a sensação de si mesmas, né, do eu. Elas têm uma espécie de sensação de transcendência, uma perspectiva não egóica, como se a minha vontade não estivesse agindo ali. O atleta, quando está completamente imerso na sua atividade, ele não fica pensando o que ele tem que fazer, né? Se ele, um músico muito hábil, quando está tocando enfim, uma música, uma partitura muito difícil, ele não pode ficar pensando, o que, que eu tenho que fazer agora? Agora eu tenho que botar meu dedo aqui, meu pé aqui, tenho que dizer isso, tenho que me comportar assim. Né? Um jogador de futebol, um corredor, um músico, um dançarino não pode fazer isso, porque se ele para pensar, ele vai errar. Então ele tem que deixar, as coisas têm que fluir automaticamente. Então a vontade consciente sai de cena por completo. Então é uma experiência não egóica, de transcendência, né? Como se o corpo tivesse agindo automaticamente, tivesse essa integração completa entre corpo e espírito, né? Corpo e mente. E depois as pessoas têm essa sensação de que valeu a pena, né? De que ela desempenhou, ela foi desafiada e ela desempenhou bem, ela fez. Mas aqui até nem importa, às vezes nem importa tanto assim vencer uma competição, não sei o que, importa é, é, é vencer o desafio, né? O desafio que foi feito, é que tu se colocou naquele momento ali. Então as pessoas têm essa sensação de que valeu a pena. E isso acontece também com relação à vida mais geral como um todo. Então, essa é uma atividade que é significativa para as pessoas que exercem, né? É diferente dessas outras assim que atividades assim que são muito difíceis, aí são travadas, são problemáticas, as coisas não fluem, tem problemas, ou tu não tem desafio suficiente, aí tu fica apático, tu fica chateado, tu fica aborrecido, entediado, né? Por que eu estou fazendo isso? Né? Então tem esses dois elementos. Precisa de habilidade e precisa dos desafios para que as coisas façam sentido. Mas quando as duas coisas se encontram, quando esses dois elementos se encontram numa atividade qualquer, então a gente tem essa sensação de que valeu a pena e de que aquilo foi significativo. Então, por exemplo, a gente tem aqui uma expressão disso nesse poema de Fernando Pessoa, mar português, vocês devem conhecer. Vamos ver. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Então aqui ele está falando do período das navegações, né, portuguesas. Quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Então aqui de novo a gente tem o desafio, né, de cruzar os mares. Vocês imaginem o que era cruzar os mares no século XV, no século XVI. Então muitos desses marinheiros não voltavam, né? E então era um desafio enorme. Mas os navegadores portugueses desse período eram os mais hábeis do mundo, né? Estavam entre os mais hábeis do mundo. E então eles estavam à altura do desafio. Então aqui a gente tem algo que vale a pena, né? Então eles têm talvez aqui a gente tenha essa, essa imagem aqui do Fernando Pessoa, né? Então a gente pode pensar nisso para a vida como um todo também, né? Quando é que a vida como um todo vale a pena, né? Quando a gente tem os desafios e a gente desenvolve as habilidades suficientes para enfrentar esses desafios que a vida nos coloca. Então, quais são esses desafios? A gente tem muitos, né? A gente tem os desafios assim físicos do corpo, da sobrevivência, da alimentação, dos cuidados, da proteção. A gente tem os desafios sociais, a gente tem que se integrar socialmente. Né? A gente tem que optar, fazer opções por um tipo de vida, que profissão eu vou seguir, se eu vou me casar, se eu vou ter filhos, como é que eu vou envelhecer, né? Como é que eu vou me relacionar com as outras pessoas, com os meus pais, com os meus irmãos, com o resto da minha família, com os meus colegas de trabalho, com as outras pessoas. Qualquer que seja a opção que a gente faça, mesmo que a gente opte por viver uma vida completamente solitária, e no meio do mato, né?
viver uma vida de eremita, isso também tem seus desafios. Talvez seja até mais difícil do que viver em sociedade, né? Mas a vida em sociedade também tem muitos assim, desafios. Então, a gente precisa desenvolver as habilidades próprias para isso. E cada uma... Então, a gente pode... isso significa que a gente vai ter que cultivar determinados padrões de comportamento, né? Quando a gente faz uma opção por um tipo de vida, a gente opta por um certo padrão de comportamento. Então, se eu opto por uma vida, digamos assim, de militar, eu vou ter que desenvolver certas habilidades. Se eu opto por uma vida de filósofo, eu tenho outras habilidades. Se eu opto por uma vida de músico, outras habilidades que eu vou ter que aprender a cultivar. E qualquer que seja o conjunto de atividade, o conjunto de desafios assim que eu me coloco na vida, se eu não me colocar nenhum desafio, então eu vou ter uma vida apática, eu vou ter uma vida aborrecida, triste e sem sentido, né? Então a vida psicologicamente é preciso que a pessoa escute, preste atenção nos desafios que a sua própria consciência, a alma, o seu coração coloca para ela e procure satisfazer isso, conquistar as habilidades necessárias para desempenhar ou estar à altura desses desafios que a própria consciência ou o coração ou a vocação coloca para elas, né? Então, dependendo do modo de vida, vão ser diferentes habilidades e valores que a gente vai cultivar. Do ponto de vista assim mais geral, a gente tem essas perspectivas assim transcendentes ou espirituais e tipicamente as religiões, diversas tradições religiosas procuraram sistematizar modos de vida, né? Padrões de vida, receitas, valores, padrões que podem ser seguidos pelas pessoas e que podem funcionar como guias, né, para uma vida significativa. Então eu posso ter o cultivo por exemplo, da harmonia, como a gente tem nas religiões taoístas, a gente pode ter o cultivo do amor nas religiões cristãs, a gente pode ter o cultivo da compaixão e do desapego no budismo e assim por diante. Então, a gente tem essa multiplicidade de fenômenos à nossa volta e a gente pode né, encarar essa multiplicidade de fenômenos à nossa volta como um todo sem sentido, sem propósito, é absurdo. E eu é que coloco o sentido para a minha vida, eu me afirmo pessoalmente, né? Eu trato os valores, trato as opções como pessoais ou subjetivas, enfim, eu que tenho que arcar como o caminho propõe, né? Ou eu posso ver isso mais objetivamente, que é como fazem as pessoas mais espirituais ou religiosas, né? Espiritualizadas ou religiosas. E em fazendo, seguindo esse caminho, então a gente se coloca responsabilidades e sacrifícios. Isso faz parte assim da vida de qualquer um, né? A vida significativa é uma vida em que tu assume determinadas responsabilidades e tu busca, tu opta por eles, né? E optar significa que tu tá abrindo mão de outras coisas, né? Se tu opta por um tipo de vida, tu tá abrindo mão de outro tipo de vida. Mas se tu não faz nenhuma opção, então tu tem uma vida apática e sem sentido. Então, qualquer que seja a opção que tu faça, tu vai estar fazendo um certo sacrifício. Tu vai ter que dedicar um certo tempo para aquela atividade e aí tu vai ter que sacrificar outras atividades. Então vocês vejam que é interessante que todas as religiões têm uma espécie de ritual ritualização simbólica desse sacrifício, né? O sacrifício é central assim para uma vida significativa. Isso não quer dizer que... É claro que todo sacrifício envolve um certo sofrimento, quer dizer, algo que tu sofre, né? Mas o ponto é que existe um sofrimento maior, psicológico maior, que é o da vida sem sentido, né? É a vida que não vale a pena. Esse sofrimento é maior do que qualquer sofrimento assim físico ou monetário, de tempo que tu possas ter, né?
Então, de um lado, a gente tem a ideia de que alguns valores na nossa vida são postulados, a gente cria, né? E os existencialistas como Camus e outras pessoas assim que filósofos do absurdo, eles disseram assim, todos os valores no fundo são postulados, são criados, são subjetivos ou são sociais. E nas tradições religiosas ou espirituais, ou os filósofos que seguem por esse caminho, como John Cottingham, eles dizem, não, tem alguns valores que são revelados. Eles não são postulados, eles não são subjetivos nem sociais, eles se apresentam para nós. E a gente, então, reconhece e se submete a eles. E em fazendo isso, a gente se responsabiliza e se sacrifica por realizar, por estar à altura dos desafios que aqueles valores colocam para a gente. Então, é como se houvesse, né? Então isso significa reconhecer uma espécie de dimensão espiritual e invisível, né? Existe esse aspecto do mundo que é o mundo visível, que é esse aqui, de carne e osso, o mundo material, né? A evolução das espécies, o mundo físico, a história do universo, mas existe essa dimensão espiritual. E nessa dimensão espiritual é que estão, digamos assim, as nossas atitudes, os valores, aquilo que os nossos ideais. E então a gente tem disso um vislumbre, né? Como no poema A Máquina do Mundo, lá do, do João Carlos Drummond de Andrade. A gente tem um vislumbre disso. Mas quando a gente vislumbra isso, isso aparece como sendo um aspecto do próprio mundo e não como uma ideia ou uma criação. Esse é algo que, digamos assim, dá sentido à vida que a gente tem, ao próprio mundo. Então, que nesse sentido ele transcende ao próprio mundo, é algo diferente, né? Então, claro, tem muitas maneiras de analisar isso, mas eu vou terminar apenas indicando aqui como isso pode se manifestar na vida da gente mais concretamente e psicologicamente, tá? Então, eu não sei se vocês todos devem conhecer. Além disso, tem esses estudos sobre drogadição que eu esqueci de mencionar. Sim, existem estudos sobre drogadição que são interessantes, eles têm a ver com esse assunto porque vários estudos contemporâneos sobre por que as pessoas se drogam, né? Por que as pessoas se viciam, enfim, viciam nas mais diversas atividades, né? Pode ser entorpecentes, pode ser pornografia, pode ser jogos, pode ser, assim, enfim, perda de comida, enfim, qualquer coisa. Coisas assim que distraem a atenção das pessoas. Em geral, quando as pessoas fazem isso, é porque elas estão insatisfeitas, né, com a sua própria vida e existe uma correlação entre a capacidade que uma pessoa tem de se livrar desses vícios e o sentido que a vida faz para ela, né? Então, se a vida, quanto menos sentido a vida faz para uma pessoa, mais suscetível ela se torna a esses vícios. E se, por outro lado, a pessoa encontra algo que seja suficientemente significativo para ela, ela não tem muita dificuldade, ou tem bem menos dificuldade de se livrar dos vícios. Então, isso corrobora, né, o que eu estava dizendo antes. Mas vamos ver aqui o que eu queria mostrar para terminar é esse poema, A Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto. É um poema também belíssimo. Tá, ele foi musicado, foi feita uma apresentação teatral disso já várias vezes. Tem os links lá para se vocês quiserem ver duas gravações que foram feitas de duas versões desse poema. Mas aqui, então, é a história de um retirante nordestino. O sujeito o Nordeste está passando por uma grande seca, e aí tem umas pessoas lá que moram no interior de Pernambuco, e elas estão morrendo de fome lá, porque está tudo seco. Então elas resolvem migrar para Recife, que fica no litoral. E porque lá, na certa, elas vão encontrar mais oportunidades, pelo menos tem água lá, né?
E, e aí no caminho elas vão encontrando outros sofrimentos, né? Elas encontram problemas lá de conflitos agrários, pessoas que são assassinadas por causa desses conflitos. Depois elas encontram os trabalhadores boias frias que trabalham nas lavouras de cana-de-açúcar, que, que tinham, acho que suponho que ainda tem, mas embora essas lavouras tenham sido largamente mecanizadas recentemente, mas nessa época, isso aqui é década de 60, a colheita da cana era feita manualmente, né? Então eram condições de trabalho assim muito ruins, muito difíceis. E, enfim, eles veem aquilo tudo acontecendo e o sofrimento daquelas pessoas. Enfim, e aí depois eles vão caminhando ainda, vão chegando perto de Recife, e em Recife eles deparam com as favelas, acabam morando numa favela. Então eles estão em busca de uma vida melhor, mas eles só encontram sofrimento, pobreza e morte, né, ao longo de todo o caminho. E aí o personagem principal, Severino, esse tá completamente desesperançado, né? Parece que, enfim, que ele perdeu, que aquilo não tem sentido para ele, é só sofrimento, a vida é só sofrimento. Então ele tá se preparando para se matar. E, e ele pergunta por um amigo que ele conheceu, que mora nessa favela lá com eles, e pergunta qual que era o sentido, se não valia mais a pena ele se jogar, ele diz assim, fora da ponte e da vida, se jogar pela ponte, cair no rio e morrer afogado, se não vale mais a pena saltar da ponte e da vida, ele pergunta, né? E aí, quando eles estão conversando sobre isso, enfim, vem o anúncio que o filho dele nasceu. Vem uma pessoa correndo dizendo que o filho dele nasceu. Acabou de nascer o filho dele. A mulher dele estava grávida. E aí tem uma fé, enfim, aí tem uma parte do poema que descreve isso, que é muito bonita. E assim que termina, o poema termina assim: Severino retirante. Isso aqui é o amigo dele, então, respondendo pro Severino, né? Sobre a pergunta se não vale mais a pena saltar fora da ponte da vida. Severino retirante, deixa agora que lhe diga: eu não sei bem a resposta da pergunta que fazia, se não vale mais saltar fora da ponte e da vida. Nem conheço essa resposta sequer mesmo que lhe diga. É difícil defender só com palavras a vida, ainda mais quando ela é esta que se vê, Severina. Mas se responder não pude a pergunta que fazia, ela, a vida, a respondeu com a sua presença viva. E não há melhor resposta que o espetáculo da vida. Vê-la desfiar seu fio, que também se chama vida. Ver a fábrica que ela mesma teimosamente se fabrica. Vê-la brotar a pouco em nova vida explodida, mesmo quando é assim pequena a explosão, como a ocorrida, como a de pouco franzina, mesmo quando é a explosão de uma vida severina. Então esse é um poema, esse aqui é uma resposta possível, né, para a pergunta sobre o sentido da vida. Mas então vamos falar sobre esses assuntos agora na aula de quarta-feira.